Amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. Então vamos lá, pessoal. A nossa quarta liá dessa porção Bealoterra, uma porção com bastante conteúdo, embora seja uma porção pequena. Shalom Bira, seja bem-vindo. É uma porção com bastante conteúdo, tá? É uma porção com muito aprendizado. Mas os textos nossos de referência aqui, Shalom Rodrigão, seja bem-vindo. O nosso texto de referência aqui é da quarta liá, Números capítulo 9, do verso 15 até o capítulo 10, verso de número 10. Então nós vimos com o pastor Diego na segunda-feira, no nosso encontro debaixo da árvore na segunda-feira. O Diego falou um pouco sobre a nuvem, né, em cima do tabernáculo ali, falou sobre essa questão do tabernáculo, os utensílios do tabernáculo e a nossa vida, né, em relação a isso daí. Mas eu quero meditar com vocês hoje no capítulo 10. O que fala para nós o capítulo 10 até o verso 10, que é a proposta da nossa leitura durante essa semana? Graziela. No capítulo 10, Moshe recebe uma ordem de Adonai para fazer as trombetas. E elas têm que ser de prata martilhada. É um detalhe muito importante, né? Elas eram para ser usadas para chamar o povo para a assembleia. Elas tinham dois sonidos e ele explica aí, mas vai desenvolvendo mais para baixo o som das trompetas. Desculpe a minha tradução, que me custa. Não, tranquilo, entendi perfeitamente, tá? Isso mesmo, tá? Então, o nosso capítulo 10 ali, até o verso de número 10, que é o nosso texto proposto aqui, ele fala sobre as trombetas. Salete, você leu esse texto, o que você entendeu em relação a isso aqui? Eu li, sim, pastor. Aí a Graciela já falou, né, que era duas trombetas de prata. Aí, interessante que a outra trombeta, uma tocava quando era para chamar a congregação, né? E a outra, ela tocava quando ela era para chamar os príncipes e os maiorais, as cabeças, né? Do povo ali, aqueles que tipo, eram os líderes, né? E aí fala também um outro e quando um 9 eu achei muito interessado. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembranças de vós e sereis salvos dos vossos inimigos. Meu Deus, na trombeta, né? Olha Esse texto é o que chamou minha atenção, assim, eu tô martelando ele já desde o começo de semana. Na segunda-feira que o Diego começou a falar, eu já ia perguntar para ele sobre esse texto, mas nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. Neno, o que você entendeu um pouco sobre essa parte das trombetas, né? Nós tínhamos duas trombetas de prata, eram as trombetas chamadas para convocações, né? O Senhor explica ali qual o significado dessas trombetas, né? Quando eram tocadas, mas o que isso significa para nós? Então, o que eu entendi aqui um pouco também foi sobre o uso desse objeto, as trombetas, né? Eles usavam até para guerrear, né? Conforme eles tocavam, era um tipo de situação, de repente, para alarmar, o inimigo está vindo, o inimigo parou. Era um objeto onde eles se guiavam, né? Também, já foi falado também, eles tinham os toques, né? Para chamar os líderes, era uma trombeta, né? E para chamar a comunidade, para se reunir ali, para se reunir no templo, no acampamento, no caso, né? Era outro tipo de toque. Então, as pessoas deveriam ser como um soldado novo no quartel. Conforme o toque, conforme o falar do seu orientador, ele já conhecia qual a estratégia que ele teria que tomar, né? E para cada tipo de pessoas, os toques, né? Tinha um toque, dois toques, que nem eu falei, era uma maneira de se comunicar ali, talvez. Mais ou menos por essa direção, pastor, que eu entendi, né? Até
até vou trazer para o nosso meio, é um tipo de a gente se atentar para as coisas do Senhor, né? Se ligar no que está acontecendo, o que nós estamos aprendendo e o que tem para frente, né? Vamos ficar atento na palavra, nos sinais do Senhor, para a gente se ligar na situação, né? Que até vamos trazer assim para os dias de hoje, que a trombeta será tocada e nós temos que ficar espertos para entender qual o sentido e o significado da trombeta que venha nos despertar. Perfeito, perfeito, né? O Alessandro levantou a mão, depois Graciela. Pode falar, Alessandro. Então, pastor, acho que não vai fugir muito, não, até um pouquinho também do que nós estudamos a semana, a aula passada, vamos dizer assim, né? Aham. O que eu vejo? Eu começar a falar sobre a nuvem e o fogo, né? Que ela representa a presença de Deus. E de certa forma, a trombeta é relacionada, eu vejo assim, muito relacionada à obediência, você escutar a voz. E trazendo assim para o contexto do Novo Testamento, fazendo alusão a Yeshua, o povo ali é guiado ali pelo fogo, pela nuvem, pelas trombetas, né? E eu vejo isso aí a mesma forma acontecendo com Yeshua. Yeshua trazia essa presença. E ele guiava os seus discípulos, né? E eu acho assim, eu vejo assim, o Velho Testamento e o Novo Testamento, a Torá e a Brit Hadashah, uma didática e a outra traz para nós como a gente deve agir hoje, né? Como a gente deve ouvir a voz de Hashem, de Yeshua também, né? Eu vejo assim, né? Muito bom, muito bom. Graziela. Pastor, aí no 10 também, ele fala que as trombetas serão tocadas nos tempos de regozijo. E em Rosh Chodesh sonarão as trompetas também sobre as ofrendas queimadas, sobre os sacrifícios de ofrendas de Shalom. E ele diz que isso será um recordatório, né, diante do seu Adonai, diz. E fecha aí esse capítulo com a declaração dele, né? Eu sou Adonai, su Elohim. Isso é uma coisa que me marcou também, pastor. Muito bacana, muito bacana. Essa quarta aliá, né, ela termina falando justamente isso que a Graziela falou, né? Também será tocado as trombetas nos dias de regozijo, nos dias de alegria, né? Nos tempos designados. Que tempos designados são esses, né? Nós temos aprendido aqui sobre as festas do Senhor, sobre os tempos marcados pelo Senhor. Então, as trombetas também eram tocadas ali sobre os o Rosh Hodesh, que são o começo de cada mês, né? O começo de cada mês, a cabeça de cada mês, também era tocado as trombetas ali sobre as ofertas queimadas, sobre os sacrifícios das ofertas de paz, né? Para ser lembrado diante do seu Deus, diz o nosso texto aqui, né? E termina encerrando o versículo 10 do capítulo 10, falando: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Amém? Então eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje justamente sobre o verso de número 9. Eu vou pedir para a Salete ler, ela leu aquela hora, eu vou pedir para que você leia mais uma vez para mim, Salete. Amém. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas, retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembranças de vós e sereis salvos de vossos inimigos. Olha que interessante. Quando vocês saírem para a guerra, para a peleja contra o seu adversário que tem oprimido vocês, façam soar o alarme das trombetas.
Isso fará com que vocês sejam lembrados diante do Senhor, o seu Deus, e serão salvos dos seus inimigos. Será que nós precisamos lembrar Deus que nós estamos aqui? O que vocês me dizem? Não, Eu acho que não. a trombeta não era para Deus. Vamos lá. Desenvolva esse raciocínio para mim, Rodrigo. A trombeta era uma forma do povo se voltar para Deus. É o povo que tinha que lembrar de quem eles serviam. Então, é lógico, Deus, ele sabe que aquele povo estava com problema. Então, a trombeta, no meu ver, ela não servia para informar a Deus que havia um problema com o povo, mas sim para despertar, para que o povo buscasse ao Senhor e entendesse, né, a dependência que eles tinham do Senhor. Ali, no caso, na parte militar, né? Então, quando de Israel lembra de Deus, quando lembramos de Deus, Deus ele se lembra da sua aliança, né? Então, a intervenção divina quando a trombeta é tocada, né? Mas é um despertar para o povo, e não para Deus realmente olhar para o povo, mas sim para o povo olhar para Deus e ver quem eles servem, né? Fantástico, fantástico, isso mesmo, né? No capítulo de número 9, ali a partir do verso de número 15, nós temos a nuvem, né? O Senhor falando sobre essa nuvem que repousa sobre o tabernáculo. E ela tem essa característica de nuvem durante o dia e à noite é como uma coluna de fogo. Quando nós olhamos para isso, nós vemos o Senhor lembrando o povo de Israel de uma forma visível. Eles conseguem olhar para aquilo e eles conseguem ver a glória do Senhor na forma daquela nuvem, na forma daquela coluna de fogo. Mas o Senhor fala para o seu povo: construa 2 trombetas. 2 trombetas de prata pura. Por que não uma? Por que 2? Por que de prata? Se nós temos tantos objetos feitos de ouro puro no tabernáculo, por que o Senhor agora pede para que faça essas trombetas de prata? E por que 2 trombetas? O que vocês conseguem relacionar isso para mim? A prata, talvez porque ela simbolizava redenção, para uma coisa assim. As 2 trombetas eu já não sei dizer. E uma coisa que eu achei interessante é que ela é feita ela devia ser feita batida, né? Não havia um molde. Ela devia ser construída à mão, né? Com marteladas e tudo mais. 2 trombetas, realmente, eu também não sei porquê. E prata, pensei talvez no significado da prata, que talvez traga redenção, algo assim, né? Isso. Alguém mais? Alessandro, Neno, Alceu, Graciela, Salete. Por que 2 trombetas? O Rodrigo já deu uma pista para nós ali o por que ela era feita de prata. Mas por que 2 trombetas? Deixa eu ajudar vocês aqui. Qual que é o intuito das trombetas? O que a trombeta faz? Alessandro? Convocar? Ela convoca. Certo? O que mais? Neno? É um instrumento para ser tocado para despertar a atenção, né? Assim, olha, vai acontecer uma coisa, está para acontecer um alerta, né? Chamar o povo para atenção. Fala aí, ó, fica atento. Graciela? É um som dela, um som proclamava a soberania do Criador, né? Sobre a sua criação. E o outro som alertava a advertência, que serve para despertar e chamar a atenção do povo. Eu entendo assim. Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção é que ela tinha que ser martilhada, ela tinha que... Eu pensava em Yeshua, sabe? Eu pensava nos golpes que ele levou, na tortura, na dor, no sofrimento, porque essa prata sofreu muito, porque ela tinha que ser golpeada e por uma mão do homem. Então eu enxergava aí Yeshua, sabe? Eu entendi assim,
eu via como que eu sentia, né, a dor, e eu sentia que dessas trombetas saía o som, a voz dele, chamando o seu povo. Despertem, acordem, venham para a salvação, venham, eu estou aqui. E eu entendo que isso tem algo que ver, mesmo que assim também como as duas colunas, né? A coluna a de fogo e a nuvem. Porque essa de fogo, eu entendo que ela iluminava todo o campamento, né? Tinha que iluminar todo o campamento. Era uma luz, isso se via de muito longe, essa luz. E isso trazia uma identificação que ali estava a presença do Senhor. E que esse fogo, essa luz que emanava desse fogo, iluminava o povo dele. Eu entendo assim, tá, pastor? Desculpe. Muito bem, Graziela, muito bem. É um raciocínio muito bom, tá? Para nós debatermos sobre isso. Salete, e você? O que você me fala sobre essas trombetas? Por que eram duas trombetas? Por que era uma trombeta de prata? Precisava ser uma trombeta maciça, feita de prata, né? Enquanto a Graziela estava falando, eu falei, meu Deus, não pensei assim, né? A única coisa é que eu vi essas duas trombetas como um tino de atenção, de alerta, de, ó, prestem atenção, é agora, entende? Como hoje a gente fica pensando, quando aquela trombeta tocar, né? Será que nós vamos ouvir? Mas não pensei em algo mais, pastor, nem porque Quando a última trombeta tocar, o que ela traz para nós? salvação e vida eterna, descanso. Quem que está chegando? O nosso grande Senhor Jesus que morreu por nós. O nosso rei, né? Abram-se, ó portais, levante as vossas cabeças, abram-se, ó portais, para que entre o Rei da Glória, né? Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? A trombeta, então, ela anuncia, certo? As trombetas, assim como o Meno falou, o Alessandro falou aqui também, né? É para chamar a atenção, é para, como o Rodrigo falou, é para anunciar, certo? Pode falar, Neno. Então, aqui no versículo 9, pastor, 8, um pouquinho a parte B do 7, diz assim, para eles tocar, mas sem fazer soar o alarme. E na sequência do versículo 8, os filhos de Arão deverão tocar as trombetas, esse será um regulamento permanente para vocês por todas as gerações. Então, até no dia de hoje, nós temos que ficar ligado nesse toque da trombeta, né, que é o nosso resgate, né? Certo. Eu não estou conseguindo ver a mensagem do Bira. Alguém pode ler para mim? Ou, Bira, você pode ler para mim a sua mensagem, fazendo favor? O Bira colocou algo bem interessante para nós no chat ali. Oi, sim, eu não sei se ele tá com áudio, eu vou ler aqui então, qualquer coisa. Por favor, Rodrigo, faz favor. Ele não consegue falar no microfone. Ele colocou assim, que é a revelação de Yeshua. As trombetas revelam Yeshua como Redentor cujo sacrifício pagou o preço por nossa liberdade. O som que saía delas carregava a própria essência da redenção. Era a voz da graça redentora chamando o povo. Isso aponta diretamente para o sofrimento de Yeshua. Ele foi batido, moído e castigado por nossas transgressões. Isaías 53:5. Para se tornar o instrumento perfeito através do qual a voz de Deus ecoaria salvação para o mundo. Olha que interessante isso que o Bira colocou, né? É tudo aquilo que nós falamos aqui, aquilo que a Graziela falou, que o Neno, a Salete, o Alessandro foi falando, o Rodrigo falou, né? E nós vamos juntando isso daqui, e é bem isso que o Bira falou. As duas trombetas, ela representa tanto a voz de Deus para o seu povo, quanto a resposta do povo para Deus, tá? As duas trombetas feitas de prata, as trombetas, ela poderia ser de ouro, que simboliza a realeza, né? Mas o Senhor não fala, faça elas de prata,
A prata, na Bíblia, ela representa para nós redenção. Ela tem esse significado redentor, né? Então, ela foi moída, ela foi batida, ela foi martelada, né? Para que pudesse ser formada de prata pura, né? Então, quando eles fazem essas trombetas, isso para nós anuncia quem? Anuncia o Messias, né? Tanto a convocação e o chamado de Deus para nós, quanto também a nossa resposta de volta para o eterno. Por isso eram duas trombetas, certo? As trombetas, então, ela tem essa intenção de tanto anunciar a vontade de Deus, como também a resposta do povo de Israel para o eterno, certo? Então, as trombetas, elas simbolizam isso aqui para nós, certo? Mas, vamos voltar ali para o verso de número 9, certo? Então, nós já definimos aqui o que representa para nós as trombetas. As nuvens eram de forma visual para o povo, para que o povo pudesse ver a glória do Senhor sobre o tabernáculo e se mover conforme a nuvem caminhava. Era uma forma visível de entenderem a vontade de Deus. Mas, para nós aqui, é interessante que muitas vezes nós vemos aquilo que o Senhor quer de nós e para onde o Senhor quer nos levar ou para onde o Senhor quer nos manter. Mas as trombetas, ela representa também essa resposta do povo. E olha que interessante, porque muitas vezes nós vemos a nuvem se mover, muitas vezes nós vemos a coluna de fogo, a glória do Senhor sobre o tabernáculo. Mas será que nós temos respondido como as trombetas faziam? Será que nós temos respondido a isso? Porque de uma forma, nós olharmos e vermos a nuvem se mover, é fácil. Quantos habitantes tinham mais ou menos ali nessa convocação, nesse arraial do povo de Israel? Alguém sabe me dizer? Uma média mais ou menos ali? 600 mil homens? 600 mil homens, mais mulheres e crianças, certo? Vamos colocar aí mais ou menos umas 2 milhões de pessoas? Será que chegaríamos mais ou menos a isso? Né? Quando essa nuvem se movia, todo esse pessoal se movia, porque eles viam a nuvem, correto? Mas e ouvir? Será que todo mundo ouvia? É diferente, né? Nos mover pelos olhos é diferente de ser orientado pelos ouvidos. Se nós nos movemos por aquilo que vemos e vamos com todo mundo, é uma coisa. Mas e será que nós estamos ouvindo a convocação do Eterno? Ou nós estamos nos movendo porque o povo está se movendo? O que vocês conseguem comentar para mim sobre isso? Eu acho interessante que quando a nuvem se movia, eles se moviam, mas a trombeta não necessariamente, quando ela tocava, era para se movimentar. É muito interessante. Às vezes ela era para reunir só os líderes, onde Deus iria passar algo para o povo através dos líderes. Às vezes era para se reencontrar para todo mundo se encontrar como é que fala ali? Na tenda do encontro, né? No versículo 3. Aí o 4, às vezes toca só para os líderes. E aí o 5 toca para daí avançar, um toque de alerta para as tribos do leste, depois as tribos do sul. E aí tem o toque realmente para sair do lugar, para se movimentar. Então, esse ouvir a voz de Deus é interessante, né? Porque não só ouvir, mas tem que haver um discernimento do que ela quer, né? E é isso que, além do ouvir, eu ainda acho mais importante o ouvir, mas o discernir. É para se reunir, é para a gente esperar, é para a gente avançar, né? Saber o que o Senhor quer através da voz dele, né? Muito bem, Rodrigo. E é isso mesmo.
tá? Porque muitas vezes nós somos guiados pelos nossos olhos, diante de toda aquela situação que estamos vendo, diante de tudo aquilo que nós observamos, nós somos guiados pelos nossos olhos. Mas essa questão de nós ouvirmos, de nós compreendermos e entendermos a vontade do Eterno, essa percepção, ela é diferente. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não vem pelos olhos, ela vem pelo ouvir. Então isso tá tudo relacionado. Por que as trombetas vêm logo depois das nuvens, né? A nuvem era um sinal visível. O povo via de longe a nuvem se movendo, né? O povo via de longe. Então os toques da trombeta, ela anuncia algo diferente, tá? Assim como o Rodrigo falou para nós. Neno, você tinha levantado a mão, se quiser pode falar, depois a Graziela. Então, pastor, essa trombeta um dia tocará, né? Vamos voltar ali, como o Rodrigo falou, o senhor comentou também, como que o povo tem, que altura que essa trombeta vai tocar? Como que nós temos que estar? Nós temos que estar nossos ouvidos tinindo, vamos se dizer, né? Para ouvir, porque um dia a trombeta tocará para nós também. Onde que nós vamos estar? Vamos estar espalhados, vamos estar juntos. Eu fico imaginando essa situação quando virá a acontecer, sabe? Então, é só o Espírito Santo de Deus que diz que todo ouvido ouvirá, né? Sim. E todos os olhos verá, né? Que altura é essa que vai ser tocada vamos trazer isso por maneira configurada assim na nossa mente, né? Como assim? É o Espírito Santo mesmo que vai nos alertar para estar no lugar correto, né? Esperamos que seja assim, né? E que todos os ouvidos serão esses? Será que são todos? Ou todos aqueles que estão em Deus, né? É verdade. É algo para nós pensarmos. Graciela. Eu anduve pesquisando e encontrei um estudo sobre os dois principais toques das trompetas, né? Um é tequiá e o outro é teruá. O tequiá é um som largo, com 2 tons sucessivos tocados com o mesmo sopro. Tem que ser com o mesmo sopro. E esse som proclama a soberania do Criador sobre a criação. Ou seja, ao tocar esse som, está chamando o povo a se humilhar ante ele, a recordar, o povo lembrar que nós temos um Criador soberano, um Rei do universo, se submeter a ele, a obediência a ele. E era para chamar a criação se voltar a ele. E depois tem um outro som, o teruá, é um alarme com vários sons curtos, repetidos sucessivamente, com o mesmo tom. A tradição diz que um mínimo de 9 sons repetidos é um som de alerta, advertência que serve para despertar e chamar a atenção do povo. E aí algo que me chamou a atenção aqui, né? Porque é para alertar, alerta, advertência e desperta, e para chamar a atenção. Muito bem, muito bem. Nós temos esses 2 toques, né, na trombeta. Nós precisamos entender que o toque da trombeta, ele é um toque diferente do toque do chofar, tá? A trombeta aqui é uma propriedade bem específica, precisava ser tocada pelos levitas, pelos sacerdotes, na verdade, tá? Então, nós temos esses 2 toques, como a irmã Graciela falou, o teruá e o tequia, né? Esses toques, eles anunciam situações diferentes, chamando o povo ao arrependimento, chamando as convocações do Eterno, trazendo esse entendimento para nós, tá?
quando nós dividimos esses dois toques e trazemos isso para algo mais profundo, certo? Nós conseguimos fazer um estudo aqui sobre cada um dele, sobre cada toque, que nos ensina muitas e muitas coisas. Rodrigão, você tinha levantado a mão. Fala para Não, nós. era só mais para comentar daquele do olho verá mesmo que você tinha, que o Leandro estava falando, aí você acabou falando também, aí, porque é igual a nuvem, né? Todo olho verá, a Bíblia fala em Apocalipse, né? Todo Sim. olho verá, e ele vem como as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, todas as tribos até se lamentarão por causa dele. Então eu vejo assim que a nuvem, todo mundo via se movimentando e se movimentava junto. E assim, eu acho que era muito difícil alguém ser pego de surpresa nisso. Mas eu vejo que a trombeta é para aqueles atentos. Às vezes ela podia tocar, mas alguém desavisado podia não perceber o toque. Talvez por não estar atento ou não saber discernir o toque. Como a gente falou, né? Tinha um chofar, não sei como era tocado, né? A gente não sabe o barulho. O barulho devia ser enorme, né? Imagina 2 milhões de pessoas naquele acampamento para ouvir 2 trombetas tocando, né? Então, o toque da trombeta, ele exigia atenção, né? Como a gente sempre fala, né? O cristão tem que sempre ser vigilante, né? A gente fala para não ser pego de surpresa, mas o vigilante não é pego de surpresa, né? O toque da trombeta para nós não vai ser algo assim, meu Deus, é agora. A gente já vai saber. Que Vai barulho ser algo, é esse, né? que barulho é esse, meu Deus, que barulho é esse? Não, vai ser algo que eu acho que para aquele que está pronto, aquele que já está atento ao soar das trombetas, ele não vai estranhar, né? E assim vai ser para o mundo, né? O mundo vai estranhar o toque da trombeta, mas a visão ele vai ver, né? Assim como muitos eu acredito que avançavam porque a nuvem se mexia, eu acho que alguns ainda ficavam perdidos quando a trombeta soava. Pô, esse som será que é o quê? É reunião? É para andar? É para isso? É para aquilo? Eu acho que provavelmente talvez seria essa confusão também no meio do povo ao som das trombetas. Olha que fantástico, né? Olha que fantástico isso que o Rodrigo falou. Os olhos conseguem enxergar aquilo que está se movendo, aquilo que está acontecendo. Mas se nós não conhecemos o chamado, como nós podemos responder? Como nós podemos agir se nós não estamos entendendo aquilo que estamos ouvindo? A Graziella falou aqui que a trombeta tocava 2 toques, tequia e teruá. São 2 toques totalmente distintos. Mas se nós não temos entendimento sobre isso, se nós não conhecemos sobre isso, como nós podemos marchar? Nós estamos sendo convocados para a guerra, mas o toque que eu acho que está acontecendo é para a festa, e eu chego lá despreparado. O Senhor está me chamando para apresentar sacrifícios, e eu chego lá pensando que é simplesmente uma reunião qualquer. Neno, pode falar. Complementando aí, pastor, que o senhor pediu antes, todo mundo ouvirá esse toque, né? Nós que estamos estudando a palavra, estamos entendendo e tentando entender mais, estamos assim, ligados, né? Mas esses que estão vagando, que não lê a palavra, não estuda, estão nesse mundo aí perverso, né? Vivendo na perversidade. Será que talvez eles vão ouvir, mas não vão entender nada, né? Seria muita injustiça de Deus? Será? Assim, eles vão ouvir também esse toque, mas eles vão achar que é mais um toque lá que deram, que aconteceu, né? A gente tem pena desse povo, né? E de nós também, que nós temos que estar ligados, não só porque nós tomamos uma decisão em nossas vidas de seguir o Senhor. De repente alguns, eu torço porque não fica, tô lapidando cada dia a minha salvação, né? Mas muitos ficarão, né? A palavra diz que muitos em meu nome expulsaram demônios, mas vai chegar na presença de Deus e vai falar: quem és tu? Eu não te conheço, né? Então, a gente tem amigos, tem vizinhos, tem parentes que, se falar desse toque da trombeta, eles não, que trombeta? Acho que vai tocar uma trombeta aqui em Toledo, o mundo inteiro vai ouvir, mais ou menos esse pensamento pequeno, né?
Tá me entendendo o que eu quero dizer? Sim, perfeitamente. Né? Então, tem que ter um conhecimento, um pouco de conhecimento, né? E crer em Deus, né? Com certeza, com certeza. Rodrigão, fala conosco. Rapaz, eu já tô falante, desculpa. Não, cara, é fantástico. Não, o Neno falando, né? Eu amo ouvir você, porque você tem muita riqueza nas informações aí. Manda bala. Puxa, pastor. Não, o Neno falando das pessoas, eu penso, as trombetas eram responsabilidades dos sacerdotes, né? Dos sacerdotes, isso aí. Isso, e hoje nós somos sacerdotes. Hoje nós tocamos as trombetas para o povo, então é uma pergunta, né? Hoje essas duas trombetas hoje, como é que funcionam nos dias de hoje, né? O evangelho que nós anunciamos aí, pessoal. O Rodrigão lançou uma pedrada aí, o que vocês me falam? Alessandro? Posso falar? Pode falar. Eu ia falar e o Rodrigo já trouxe mais ou menos o que eu ia falar agora. A importância, tudo isso que o Neno falou, o Rodrigo falando também. O que vem primeiro, pastor? A nuvem levanta, né? Aí o sacerdote vai soar a trombeta, né? A importância de nós se mantermos na presença de Hashem. Porque é nós que vamos, hoje nós que estaremos soando para as pessoas a chegar a esse acampamento e saber a hora de andar, instruir, né, as pessoas. Eu acho que é muito importante a gente estar apegado à palavra, estar estudando e se enchendo da presença dele. Imagine um sacerdote sem instrução, né? Acho que é muito gratificante isso que nós estamos fazendo. Sabe? Perfeito. Que trombeta nós estamos tocando? O que nós estamos tocando? Será que tem comunicado ao quê para aquele que está próximo de nós? É uma pergunta muito válida para respondermos e para pensarmos. Como o Rodrigo mesmo falou, nós somos sacerdotes, nós somos chamados para anunciarmos as boas novas do Senhor, nós somos chamados para anunciar os tempos aceitáveis do Senhor, para anunciarmos o reino dos céus. Mas que trombeta nós estamos tocando? Qual é o toque que está saindo das nossas trombetas? Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Alceu, irmã Maria Luísa, vocês querem comentar alguma coisa para nós sobre isso? Pessoal, fiquem à vontade, tá? Rodrigo deu uma pedrada ali já fez uma pergunta para nós, vamos debater um pouquinho sobre isso. Pode falar, Salete. É que muitas vezes a minha trombeta tocada parece com um cajado, entendeu? As pessoas veem como um cajado. Mas não é, porque a verdade hoje é esse evangelho inclusivo e cheio de amor, entendeu? É isso que eles querem que você fale. E aí, quando você fala algo que não é bem assim, aí, você só sabe, porque você tem que ter. Jesus não era amor? Deus é amor, não é? Então. Mas, meu Deus, daí muitas vezes o povo vê a minha trombeta como um cajado, entendeu? Mas, assim, eu falo com amor, querida, eu tô falando, não é por mal, e pessoas com conhecimento, sabe? Mas que tá, tipo, deixa a vida me levar, sabe? Isso, daí a pessoa vem falar com você vai falar, né? Como que tá a sua vida, o que tá acontecendo, o que você tá ouvindo, o que você tá aprendendo,
E é isso, e aí às vezes, a maioria das vezes, assim, todo mundo fala muito do avivamento, da presença, eu quero estar cheio do Espírito Santo, mas tá bom, vou estar cheio do Espírito Santo. Mas para quê? Tem que ser para se esvaziar de alguma forma, em algum lugar, com alguém, né? Porque senão não há razão de você estar cheio, né? E aí, muitas vezes, parece que você está meio amargo no jeito que você fala, porque aquilo que você buscava, aquilo que você falava, você já não busca mais, aquilo que você falava, você já não fala mais, parece que você ficou sem graça, né? Então, é isso, às vezes eu me preocupo um pouco com essa minha trombeta aqui, que Deus fala, cuida na hora de tocar essa trombeta, que o som dela, às vezes, né? É isso aí, pastor. E é isso que eu ia perguntar, quem são o que é essa trombeta hoje, no dia de hoje? Aí, quando o Rodrigo falou ali, eu entendi. Olha só, são duas trombetas. Quando Yeshua manda os seus discípulos, ele faz a grande comissão e manda os seus discípulos pregarem. Quantas pessoas tinham que ir? Como que Yeshua dividiu? Duas. 2 pessoas. Não vá sozinho, vão em 2, correto? Para quê? Por que 2? Testemunhas? Testemunhas? 2 trombetas. As 2 trombetas precisavam soar. Uma era testemunha da outra, para que confirmasse a veracidade do que estava sendo tocado. Então a nossa pergunta é: o que é a nossa trombeta? Nosso testemunho. Perfeito, Neno. O nosso testemunho. Porque as pessoas às vezes não vão nos ouvir. E nós vamos nos cabelar de gritar, de falar e bater o pé. Elas não vão ouvir. O pastor só complementando. Pode falar, Um exemplo, você falou de Jesus, o professor falou, ela nunca tomou uma decisão, né? Você se irritou até, né? De tanto falar e ela não dava valor. Então, com o seu testemunho, com a sua ação ali, você ficou quieto, com o seu testemunho, de repente ela é mais fácil converter do que você falando, né? É bem isso. É bem isso. As trombetas que precisam ser tocadas hoje nas nossas vidas é o nosso testemunho. Porque muitas vezes eles não vão nos ouvir. A maioria das vezes eles não vão nos ouvir. Mas eles vão ver os nossos testemunhos. Se eu anuncio, eu vivo a mesma coisa que a Salete vive, que a Graziela vive, que o Alceu, a Maria, o Neno, o Alessandro, o Rodrigo vive, isso comprova a veracidade dos fatos, de quem ele é em nós, daquele que nos salvou, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que confunde muito aqueles que estão longe é olhar para mim e ver uma coisa, olha para o outro, que é o mesmo irmão da mesma igreja, vamos se dizer assim, e é outra coisa, e é outra coisa, e é outra coisa, e a pessoa fica perdida. Porque o testemunho não é igual. Então, quando nós falamos do reino do Senhor, quando João Batista vem anunciando o reino de Deus, ele fala: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E Yeshua, ele vem com a mesma linguagem para comprovar os fatos daquilo que João estava anunciando: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Entende? Então a trombeta que precisa ser tocada é o nosso testemunho. Aquilo que precisa soar aos ouvidos daqueles que estão longe é a forma como nós estamos e nos relacionamos diante de Deus. É o que precisa ser gerado, certo? É o que nós precisamos entender sobre isso daqui. E o que mais que vocês querem comentar comigo sobre isso? O que mais vocês entenderam sobre isso? Mas muitas vezes, pastor, olha, João Batista, ele era
meu Deus, muito amável, né? Ele queria só arrepender-vos, pois, porque é chegado o reino de Deus, ó. Porque você, não, sem acusação. Mas o que que ele falou para aquela mulher? Que é aquela mulher que, como que era o nome dela, pastor? Aquela que era casada com Herodes? A mãe da... Ah, meu Deus, como que é o nome Sim, dessa? eu sei quem que é, eu não tô lembrado do nome. É, que a... Hã? Herodíades? Não. É. Então, por que que ela pegou um ódio tão mortal dele, né? E foi ela a causa dele ser decapitado, a cabeça ser cortada. Ela pediu isso de presente, pediu para que a filha dela pedisse isso de presente para o rei, né? Mas por conta disso, porque ele pregava a verdade. E a verdade, ela te confronta e ela te machuca e ela te tira da área de conformismo e acusa o seu pecado. É incrível, mas é isso aí, né? Quando você está falando algo, nós temos muito isso na nossa casa, na nossa parentela, né? Por conta disso, não que a gente acusa ou não quer estar junto, mas eles não querem estar junto pela vergonha do pecado, porque olha, essa Lete não acha certo isso aí não, porque a igreja delas, que eles sabem do meu posicionamento. Hoje, eu tenho outra postura, mas já tive uma postura de, não, Deus não gosta desse tipo de coisa, não, amiga, vai queimar mesmo, é assim, esse tipo de falar. Então, hoje eu tento desenhar que sabe? Mas sabe quando você conheceu Jesus, que você está cheia da verdade, você veio daquelas mentiras todas, daí você expõe claramente. Hoje eu Sim. tenho muito tato para falar, né? E aí, tipo, na hora de querer uma oração, de pedir um algo, uma força espiritual, eles vêm para mim. Mas se tem uma festa, vai ter qualquer coisa que confronta ali naquela. Aí não, nem quer que a gente vá, entende? Quer que a gente fica longe. Então, é isso, mas é arrependei-vos, pois é isso aí, o que João Batista falava, né? E era odiado, era muito amado por uns, mas muito odiado por outros, né? Era Herodias mesmo o nome dela, Herodias. E eita, pitou um trem aqui. É porque acabou o tempo. É, mas assim, foi um momento muito bom com vocês aqui e é algo muito de Deus para nós pensarmos, tá? É algo muito de Deus para nós entendermos nessa quarta aliá. Leia, releia novamente, medite nisso que o Senhor está nos ensinando. Tudo que está acontecendo aqui não é algo aleatório do Senhor, né? Por que que o Senhor ele manifesta essa nuvem sobre o tabernáculo, essa orientação para o povo? O povo se movia porque confiava no Senhor. Era um tempo do Senhor, era algo determinado por Deus, então o povo se movia por isso. Mas para que isso fosse de forma plena, os ouvidos também precisavam estar sensíveis para entender o que estava sendo tocado. Assim como é sobre as nossas vidas, nós precisamos nos mover quando o Senhor se move, quando a vontade do Senhor estabelece isso. Mas nós precisamos nos mover debaixo de orientação, não às cegas. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. As duas trombetas representam isso. Quando Deus fala e quando eu respondo, tá? As duas trombetas também representam esse testemunho. O que eu estou tocando? Está testemunhando acerca dos céus, acerca do reino de Deus? Isso é muito importante para nós, tá? Para que nós possamos marchar dentro desse pensamento, tá bom? E no sábado nós temos mais um encontro. Então vamos pensando sobre isso, vamos meditando sobre isso, para que a gente possa nos encontrar no sábado e finalizarmos essa quarta aliá da Paraxá Bealotecha. Deixa eu só ler aqui o que o Rodrigão colocou para nós. Nós temos várias mensagens aqui. Rodrigo, Maria Luísa, o seu. Vou ler o que o Rodrigão colocou aqui, ó. Clama em alta voz.
não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta. Isaías 58:1, né? O profeta Isaías chamando o povo ao arrependimento. Maria Luísa colocou aqui, temos que viver em santidade. Quanto a trombeta tocar, estaremos preparados. Muito bem, Maria Luísa. Nós precisamos estar sensíveis, né? A forma de nós estarmos sensíveis para ouvir o toque da trombeta é andarmos em santidade com o Eterno. Vou ler o que o Alceu colocou aqui. O toque da trombeta será como a construção da Arca de Noé. Convocava a população, mas ninguém quis ouvir. Assim é nos dias de hoje. A palavra de Deus está sendo propagada nos 4 cantos da terra. Quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Perfeito. Povo de Deus, que o Senhor conceda graça e sabedoria para nós. Nos dê entendimento mediante a sua misericórdia, mediante o seu amor leal.